Olá, tudo bem com você? Que alegria te receber aqui no canal Vocacionados. Eu sou Maciel Farias e é um privilégio caminhar ao seu lado nesta que é uma jornada de fé à luz da palavra de Deus. E hoje eu queria convidar você a pensar naqueles dias em que você não está nada feliz. Pois sabe aqueles dias em que o vento sopra forte e as incertezas da manhã tentam roubar a nossa paz? Você já sentiu algo assim no seu dia? Quem nunca, não é verdade? Mas não se precipite, pois é justamente no aconchego do amor do Pai que eu e você encontramos o nosso porto seguro e a certeza de quem realmente somos nestes dias sombrios. E nestes momentos, quando a alma parece caminhar por estradas que estão envoltas em neblina e o coração se vê cercado por perguntas sem respostas, Deus nos convida a descansar em Sua presença, pois Ele nos prometeu o seu amor. E o amor do Pai não é uma promessa frágil que vai depender das circunstâncias da vida. É uma rocha firme que permanece inabalável em meio às tempestades da vida. E quando tudo ao nosso redor parece instável, Ele nos lembra que somos os seus filhos amados, guardados por Sua graça e sustentados por Suas mãos. E é em seu abraço divino que eu e você reencontramos forças para seguir, esperança para recomeçar e a convicção que nenhum vento contrário é capaz de nos separar do cuidado e do propósito que Ele tem para nós. Por isso é que eu convido você a refletir como o brilho do novo dia em Jesus guia a nossa jornada para o céu. E hoje nós vamos meditar em como Deus ilumina os nossos passos mesmo nas noites mais escuras, renovando a nossa esperança a cada amanhecer e nos conduzindo, com amor e fidelidade, ao verdadeiro lar que Ele preparou para nós. Nós vamos fazer isso depois da vinheta. O texto bíblico de hoje vai dizer assim: Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. 1 João, capítulo 3, versículo 2. É com a mensagem deste versículo que eu convido você para orar comigo. Pai amado que estás nos céus, muito obrigado porque sabemos que o Senhor nos salva e está nos conduzindo para a plenitude em teu poder. Plenitude esta que não temos o total conhecimento, mas sabemos que muito em breve, quando o Senhor se manifestar, seremos homens e mulheres conforme o desejo do teu coração. Por isso, Pai, pedimos a manifestação poderosa do poder que vem do céu em nossa vida, moldando nosso caráter, transformando as nossas ações e nos fazendo instrumentos para o teu reino aqui neste mundo. Instrumentos este que ajudarão outros a encontrar a salvação em nome de Cristo Jesus. É por isso, Pai amado, que é em nome de Cristo que estamos orando, colocando as nossas vidas em tuas mãos, pedindo o perdão dos pecados, a proteção dos teus santos anjos e o agir direto do teu poder para solucionar todos os problemas que enfrentamos aqui neste mundo. Nos ajuda neste sentido, nos prepara para a eternidade. Eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, a quem eu oro. Amém. Continue orando uns pelos outros, afinal de contas, muito em breve, quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas agora, antes de seguirmos com esta meditação, eu quero fazer um convite especial para você. Se os conteúdos aqui do canal Vocacionados têm edificado a sua vida, se inscreva agora no canal, ative as notificações para não perder nenhuma dessas reflexões, deixe o seu comentário, compartilhe também neste comentário aquilo que Deus tem falado ao seu coração e envie esta mensagem para familiares e amigos. Quando você faz isso, você ajuda a espalhar a palavra de Deus e fortalece esta comunidade de fé que cresce a cada dia aqui no YouTube. Faça isso porque é muito importante. E voltando agora para o texto bíblico de hoje de 1 João, eu preciso dizer que ele foi inspirado para o apóstolo João para nos oferecer uma declaração que ilumina a nossa alma como os primeiros raios do sol, quando este rompe uma longa noite. O texto bíblico diz que, amados, agora já somos filhos de Deus, mas ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo se manifestar. Mas o texto continua e diz que, no entanto, sabemos que seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Observe aqui a profundidade dessa verdade.
João não está falando aqui de uma esperança distante, baseada em desejos humanos, mas de uma realidade já estabelecida pela graça divina. Não estamos aqui tentando ou deveríamos continuar tentando nos tornar filhos de Deus. Em Cristo já fomos recebidos como filhos, portanto, esta tentativa é em vão. Contudo, ainda estamos em um processo de transformação. Somos como uma obra-prima em construção nas mãos do artista celestial, que continua aperfeiçoando cada detalhe de acordo com o seu propósito eterno. E essa esperança tem acompanhado os servos de Deus ao longo dos séculos. C.S. Lewis certa vez escreveu que, aspas, se encontramos em nós um desejo que nada neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fomos feitos para outro mundo, fecha aspas. Esta percepção aponta diretamente para a mensagem bíblica. O coração humano anseia por algo que transcendem as limitações desta existência, porque foi criado para a eternidade. Por isso que mesmo quando você e eu enfrentamos dias difíceis, podemos descansar na fidelidade do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15 vai declarar que nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Assim, a nossa jornada pode ser marcada por tempestades, mas a presença de Cristo permanece como uma âncora firme para nós. Entretanto, essa esperança não produz passividade, pelo contrário, ela nos chama a uma vida de perseverança e obediência. E o teólogo Dietrich Bonhoeffer ensinava que, aspas, seguir a Cristo significa responder diariamente ao seu chamado com fé prática e comprometida. Sendo assim, a vida cristã não é uma espera acomodada, mas sim uma caminhada constante na direção do reino de Deus. E cada passo de fidelidade, cada oração silenciosa, cada ato de amor e cada batalha vencida pela graça testemunham que estamos sendo moldados para a eternidade. Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai afirmar que Deus abençoa os que suportam com paciência as provações e as tentações. Depois receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Glória a Deus por isso. E nesta caminhada, o grande desafio é manter os olhos fixos na direção correta. Vivemos cercados por distrações que competem pela nossa atenção e tentam enfraquecer a nossa visão espiritual. Contudo, a palavra vai nos apontar para o verdadeiro centro da nossa esperança. O salmista vai declarar no Salmo 25, versículo 15, que os meus olhos, estes estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele me livra das armadilhas em meu caminho. Isso é muito bom saber. Cristo é o nosso farol em meio à neblina, a bússola que orienta os nossos passos quando os caminhos parecem confusos. E o autor de Hebreus vai reforçar esta verdade ao dizer que devemos manter os olhos em Jesus, o campeão que inicia e aperfeiçoa a nossa fé. Isso está em Hebreus 12, verso 2. Então, quando a nossa atenção permanece nele, encontramos direção, força e segurança para prosseguirmos com fé e convictos na vitória. Mas, à medida que eu e você avançamos nesta jornada, cresce também a expectativa pelo cumprimento final das promessas divinas. A Bíblia descreve um futuro glorioso que é reservado para aqueles que pertencem ao Senhor. E em João, capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus declara que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar um lugar para vocês. Quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los, para que vocês estejam sempre comigo onde eu estiver. Estas palavras revelam o coração amoroso do nosso Salvador, e o céu não é apenas um destino final, é a plenitude da comunhão com Deus. É o lar preparado pelo Pai para os seus filhos, é o lugar onde toda dor será vencida, toda lágrima será enxugada e toda injustiça dará lugar à perfeita justiça do reino de Deus. Por isso, não permita que as circunstâncias presentes roube a alegria da esperança futura. O mesmo Cristo que morreu e ressuscitou por nós continua conduzindo o seu povo rumo ao lar eterno. Pois como bem afirmou Paulo em Filipenses capítulo 3, versículo 20, nós, porém, somos cidadãos dos céus, de onde aguardamos ansiosos a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Logo, a nossa verdadeira cidadania está além deste mundo passageiro. Cada dia vivido aqui na presença de Deus é mais um passo em direção ao encontro definitivo
como aquele que nos amou primeiro. Que esta verdade fortaleça o seu coração hoje, pois estamos a caminho do lar. E que o Senhor continue trabalhando em nossa vida, aperfeiçoando a nossa fé e nos preparando para o dia glorioso em que o veremos face a face. Até lá, permaneçamos firmes, encorajando uns aos outros, servindo com amor e caminhando em esperança. O amanhecer da eternidade se aproxima e o melhor que Deus preparou para os seus filhos ainda está por vir. E que a graça e a paz do Senhor esteja abundantemente sobre a sua vida e que ele seja louvado por você sempre. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura, orando uns pelos outros e abençoando todas as famílias da terra. Por isso, leia sua Bíblia, ore até amanhã e que Deus nos abençoe.